Saudações, meus queridos alunos! Hoje eu estou aqui para repor a nossa aula de ontem, que foi dia 17 de junho. Eu, inclusive, expliquei para vocês o motivo pelo qual eu não teria condições de dar a minha aula. Então, vamos ver os nossos conteúdos para a nossa aula de hoje. Para hoje, nós iremos fazer as atividades das páginas 6, 7 e 8. Neste primeiro momento, vocês irão fazer as atividades orientadas e no final da nossa aula eu passo as soluções, as respostas das atividades para que vocês verifiquem se está tudo ok ou não. Então, lá na página 6, nós temos Essentials, Frequency Adverbs. Eu andei dando uma pincelada para vocês anteriormente em relação aos Frequency Adverbs, que são os advérbios de frequência. Então, aqui, vejamos o que esta página nos traz. Olha só, Frequency Adverbs. Quando se expressam hábitos usando o presente simples, é bastante comum o uso dos Frequency Adverbs, que variam de acordo com a intensidade, como mostra a tabela a seguir. Na apostila de vocês, ela traz apenas os advérbios de frequência. Ela não traz as locuções adverbiais de frequência, que eu já cheguei a explicar para vocês que existem também. Então, olha só. Always significa 100% do tempo, por isso está marcado em todos os quadradinhos aqui. Usually, often, significa frequentemente. Então, aqui está a marcação equivalente ao usually, ao often. Eu posso falar, por exemplo, I always drink coffee in the morning. Por quê? Porque todos os dias da semana, independente de ser feriado ou não, eu tomo café da manhã. Café de manhã. Agora, I often work, eu frequentemente trabalho, porque sábado e domingo não. São dias que a gente não tem as nossas obrigações com o trabalho. Então, neste caso, eu usaria este outro advérbio de frequência, usually, often. Sometimes, aqui foi colocado para vocês 6 quadradinhos, então sometimes ele significa 50% do tempo, é metade do tempo. Então, I sometimes walk with my dogs. Eu às vezes levo os meus cachorros para passear, para caminhar. Seldom significa esporadicamente e rarely, raramente. E never, nunca, significa nunca. Então, aqui, nessa próxima parte da nossa apostila, nós temos o seguinte. Geralmente, os frequency adverbs são utilizados entre o sujeito e o verbo da oração. Joseph never uses Snapchat when he is in class. Então, repare, quando for um verbo qualquer, diferente do verbo to be, o nosso advérbio de frequência vai aparecer antes deste verbo diferente. Observe esta outra frase. Mariana frequently chats with friends on Messenger. Então, Joseph nunca usa o Snapchat quando ele está em aula. Mariane frequentemente conversa com seus amigos pelo Messenger. Sometimes pode ser utilizado em diversos locais na frase. Então, eu posso colocar no começo, eu posso colocar no final, eu posso colocar após o meu sujeito. Então, o sometimes vai ser aí exceção à nossa regra. Observem. Sometimes I use Instagram to see what professional photographers are doing. Às vezes eu aqui é o sujeito, às vezes eu uso o Instagram para ver o que os profissionais fotográficos estão fazendo. I sometimes use Instagram to check the new pictures of my friends. Eu, às vezes, uso o Instagram para checar as novas fotografias dos meus amigos. Então, aqui eu mudei a posição do sometimes. Aqui eu tinha sometimes e sujeito da frase. Aqui eu tenho o sujeito da frase e sometimes. E última frase. I use Instagram sometimes to post pictures related to trips. Eu uso o Instagram às vezes para postar fotos relacionadas à viagem. Então, aqui eu tenho sujeito da frase, verbo, objeto que complementa o meu verbo e sometimes está aqui depois do meu objeto.
Neste trechinho da apostila, não explicou, por exemplo, como é que a gente faz em frases que tem o verbo to be. Aqui eu tenho um verbo diferente do verbo to be, então eu uso o meu advérbio de frequência antes deste verbo. Quando eu tenho frases com o verbo to be, eu irei usar o meu advérbio de frequência após o verbo to be. Por exemplo, she is always late. Ela está sempre atrasada. Is é o verbo to be, always é o meu advérbio de frequência. Então, tomando por base essas atividades, essa explicação dessa página aqui, vocês irão resolver para mim as questões 1 e 2. Primeira questão aí. Rewrite the sentences placing the adverbs accordingly. Reescreva as frases usando os advérbios de frequência da maneira adequada. Então, o advérbio de frequência está aqui entre parênteses. Vocês irão acrescentar o advérbio de frequência na posição adequada, conforme o que vimos nesta tabelinha. Atividade de número 2. Answer the questions about yourself. Use frequency adverbs and complete sentences. Responda as perguntas sobre você. Use os advérbios de frequência e complete as sentenças. Então, aí você mesmo vai usar os advérbios de frequência, dependendo da frequência com que você repete ou não determinada ação, e vai contar sobre a sua vida, sobre o seu cotidiano. Então, aqui nós temos uma atividade de cunho pessoal. Vou fazer só a leitura das perguntas e vocês pausarão o vídeo e farão a resolução delas sozinhos. Vamos lá. How often do you use social network at school? Com que frequência você usa as redes sociais na escola? B. How often does Facebook send you alert messages? Com que frequência o Facebook te envia mensagens de alerta? C. How often do you receive urgent messages on WhatsApp? Com que frequência você recebe mensagens urgentes pelo WhatsApp? Então, pausem o vídeo e resolvam as atividades. Vamos para a próxima explicação. Test your skills. Aqui nós iremos também fazer essas atividades das páginas 7, 8 e 9. Então, a primeira atividade do Test Your Skills, nós temos o seguinte. Make questions on the following answers. Use the words given. Faça perguntas em relação às seguintes respostas. Use as palavras que foram dadas. Então, eu tenho uma resposta e eu vou usar esses pronomes interrogativos que estão aqui para criar uma pergunta. Então, repare aqui, está perguntando who. Who é quem? Então, eu vou tirar da minha resposta a dica para montar a minha pergunta e vou omitir a pessoa que existe nessa frase, porque é isso que eu quero saber. How often? Com que frequência? Então, eu vou tirar da minha resposta aqui os elementos para a minha pergunta e vou omitir da minha pergunta a frequência que já aparece aqui nesta resposta. Porque a gente tem que sempre lembrar, quando temos um pronome interrogativo, queremos saber uma informação específica. E se eu estou perguntando, eu não posso perguntar e responder ao mesmo tempo. Então, aquilo a que eu estou perguntando, eu omito da minha pergunta. Então, vejamos aqui o que temos na letra A. I never spend a day without logging into Snapchat. Eu nunca passo um dia sem logar no Snapchat. Então, vocês vão perguntar, quem nunca passa o dia sem se logar no Snapchat? E depois, com que frequência você se loga no Snapchat? Para que essas perguntas combinem com a resposta que já está pronta para vocês. No entanto, essas perguntas deverão ser feitas na língua inglesa. Letra B. Our teacher uses Facebook for class activities sometimes. Nossa professora usa o Facebook para atividades de classe às vezes. Então, eu vou perguntar who? Quem? Quem usa o Facebook às vezes para fazer atividades de classe? How often? Quão frequentemente? Quão frequentemente a nossa professora usa o Facebook para fazer as atividades de classe? What? O que? O que a nossa professora às vezes usa para fazer as atividades de classe? Pausem o vídeo e respondam a esta atividade. Próxima questão, questão de número 2. Nós temos aqui este quadrinho, social media. Nós temos aqui vários ícones de mídias sociais
E cada um está trazendo uma mensagem, cada um tem um balãozinho de fala. O que esses ícones de redes sociais estão falando? Nós precisamos, em primeiro plano, fazer uma análise dos elementos verbais e não verbais que esta imagem nos traz. Primeiro, nós temos aqui social media. Media está com o ME em letra maiúscula, me, referindo-se a mim. Então, nós vamos ter que pensar como é que eu uso as mídias sociais. O que eu quero quando eu uso a mídia social X, Y ou Z. Vamos analisar aqui o que essas mídias sociais estão dizendo, porque elas refletem aquilo que nós estamos procurando. O Facebook, like me, goste de mim, curta-me. O próximo, listen to me, ouça-me. Hire me, me contrate. Watch me assista. Find me descubra. Show me, mostre-me. Vote for me, vote por mim ou vote em mim. Agree with me, concorde comigo. Accept me aceite. Look at me, olhe para mim. Então, cada uma dessas mídias está aí com um balãozinho de pensamento, indicando aquilo que a gente quer, aquele efeito que a gente quer produzir nas pessoas quando nós usamos determinada mídia social. E aí nós temos a questão aqui. Vocês vão analisar e marcar a alternativa correta. Cartoons procuram observar aspectos da realidade e tecer críticas sociais por meio do humor. Levando isso em consideração, qual é o aspecto central das redes sociais abordadas no cartoon anterior? Letra A. A palavra mídia vem do latim e é plural de medium, o meio pelo qual algo se propaga? Se for correta, marque. Se não, passe para a próxima questão. B. Os usuários do Facebook buscam aceitação ao passo que os usuários do Flickr querem se exibir? Pensem, se for correto, marque. Se não, passemos para a próxima alternativa. C. Cada rede social foca em determinadas usabilidades para a interação com seus usuários? Se for correta, marquem. Se não, passem para a próxima. D. Redes sociais estão mais interessadas em se autopromover do que em oferecer bons serviços aos seus usuários. Se for correto, marquem. Se não, passem para a próxima. E, finalmente, letra E. Apesar das diferenças, todas as redes sociais prestam-se principalmente à necessidade humana de pertencimento, ou seja, usamos a rede social porque nós queremos pertencer ao mundo todo, ao mundo que nos circunda. Se vocês acharem que esta é a correta, marquem. Posteriormente, iremos verificar as nossas respostas. Vamos passar agora para a atividade de número 3, aqui nesta página. Olha o que temos aí. Vamos agora lá para a página 8. What's the impact of social media use in your health? Qual é o impacto do uso das mídias sociais na sua saúde? Think about it and write down your ideas and perceptions on the lines below. Pense sobre isso e escreva abaixo as suas ideias e as suas percepções nas linhas que se encontram abaixo. Don't forget to use frequency adverbs. Não se esqueça de utilizar os advérbios de frequência. Então, aí vocês irão me dar a resposta pessoal de vocês usando os advérbios de frequência. Always, sempre. Usually, often, usualmente, frequentemente. Sometimes, às vezes. Seldom, esporadicamente. Rarely, raramente. Ou never, nunca. Pensem, pausem o vídeo e façam a atividade por escrito, por favor. E aqui nesta sequência, nós temos esse texto que precisamos ler e interpretar. Antes de fazermos a leitura deste texto, nós temos aqui algumas palavras-chave que aparecem aí para nós. Vejamos o que tem. Available, que significa disponível. Loop, ciclo. Responsive, responsivo, de prontidão, que te dá uma resposta rápida. Shift through, peneirar, passar na peneira. Stream, fluxo. Então, vamos ver o que esse texto nos traz. Psychology, psicologia. Is too much social media use bad for teen health?
O uso excessivo das mídias sociais é ruim para a saúde dos adolescentes? Social media connects people the world over to one another. As mídias sociais conectam pessoas do mundo inteiro umas com as outras. The problem is that not everyone knows how to disconnect. O problema é que nem todo mundo sabe como se desconectar. With constant streams of tweets, status updates, and comments to shift through and respond to, social media can create a never-ending and sometimes negative feedback loop. Com um fluxo constante, deixa eu voltar aqui que eu perdi. Com constantes postagens no Facebook, atualizações constantes e trocas de comentários que nós devemos sempre estar respondendo, a mídia social pode criar um ciclo de feedback negativo e sem fim, porque a gente sempre se sente na responsabilidade de estar dando uma resposta. Teenagers especially can feel a sense of pressure to stay active online. Os adolescentes em si podem sentir um senso de pressão e um senso de que eles têm que estar ativos online o tempo todo. Many experience the need to be responsive on social media 24/7, feeling compelled to answer tasks or direct messages almost immediately. Alguns experienciam a necessidade de darem uma resposta com prontidão nas mídias sociais 24 horas por dia, 7 dias por semana, se sentindo compelidos a responder os textos ou as mensagens diretas imediatamente. Estamos aqui agora no último parágrafo. Acompanhem, por favor. That sense of obligation to be available and the emotional investment involved with maintaining that presence are affecting teens' mental health, finds a new study to be representative at British Psychological Society. Este senso de obrigação e de ter que estar disponível, emocionalmente disponível, envolvendo-se emocionalmente com a manutenção de presença afetiva entre os adolescentes, isso, de acordo com o que diz o novo estudo, feito pela Sociedade de Psicologia Britânica, tem alterado a saúde mental dos adolescentes. The results showed that social media use, particularly at night, along with emotional investment in social networking interactions, led to poorer sleep quality, lower self-esteem, and higher levels of anxiety. Os resultados mostrados por essa mídia social, particularmente à noite, na qual evidencia-se um maior investimento emocional nessas redes sociais, nessas interações sociais, mostram que isso leva a um empobrecimento da qualidade do sono, baixa autoestima e altos níveis de ansiedade. Então, estamos com o nosso texto lido em inglês e traduzido para o português. Já temos agora condições de respondermos às atividades da nossa última página. Aqui nós temos o seguinte: Answer the questions about the text on page 8. Responda as questões relacionadas ao texto da página 8. A. What is an important aspect of social media use pointed out by the text? Qual é um aspecto importante relacionado ao uso da mídia social e que foi apontado pelo texto? Então, aqui vocês irão pensar e marcar a alternativa correta. People tend to have difficulties in staying connected 24/7. As pessoas tendem a ter dificuldades em se manterem conectadas 24 dias por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Desculpa, eu falei errado. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Segundo parênteses, social media connects people who weren't connected before. As mídias sociais conectam pessoas que não estavam conectadas antes. Terceiro parênteses, some people are not prepared to respond to it as promptly as it deserves. Algumas pessoas não estão preparadas para responder com prontidão como a mídia social merece ser respondida. Penúltimo parênteses.
Many teens feel the need to be alert all the time to respond to text or messages. Muitos adolescentes sentem a necessidade de estarem alertas o tempo todo para responderem textos ou mensagens. Último parênteses. Even when a person stays active online, it is impossible to answer all the commands. Mesmo que uma pessoa fique ativa online o tempo todo, é impossível responder a todos os comentários. Então, aqui vocês vão prestar bastante atenção. Está pedindo para responder conforme o texto. Pode ser que tenha alguma alternativa aqui que foi criada para distraí-los. Então, o que a gente deve fazer neste momento? Buscar a resposta no texto. Vai ter coisas aí dentre essas alternativas que, se a gente para pensar na nossa vida diária, elas são verdade, elas acontecem. Mas se não tiver escrito no texto, não serve para responder essa questão. Então, toda vez que a gente tiver esse enunciado falando para a gente voltar no texto, isso significa que aqui vai ter alguma alternativa com a função de distrair o aluno para marcar, mas ela não está sendo citada no texto, então ela não serviria, porque aqui a gente tem que responder com embasamento textual. Então, muito cuidado na resolução desta questão. Questão de letra B. What may be affecting teens' health? Então, aqui nós temos uma questão discursiva e está perguntando o que pode estar afetando a saúde dos adolescentes. Vocês vão pensar, buscar no texto e redigir para mim em inglês. Letra C. What are the effects of intense social media use on teens' health? Quais são os efeitos do uso intensivo das mídias sociais na saúde dos adolescentes? Então, mais uma vez, uma questão discursiva, vocês devem voltar no texto, buscar a resposta correta e redigir para mim, por favor. Pausem o vídeo para fazerem as atividades sempre que for necessário. Questão de número 5. Complete the sentences with the best options. Complete as sentenças com as melhores opções. Letra A. When you are involved with something 24/7, you are involved. Quando você está envolvido com alguma coisa e usou essa expressão 24/7, você está envolvido all the time, o tempo todo, or 24 days a month, 7 hours a day. 24 dias por mês, 7 horas em cada dia. Pensem e assinalem a alternativa correta. Letra B. If you feel compelled to do something new, se você se sente compelido a fazer algo, você don't really feel like doing it, não se sente muito propenso a fazer tal coisa, feel an urgent need to do it, sente uma necessidade urgente de fazer tal coisa. Letra C. A person who has low self-esteem, uma pessoa que tem baixa autoestima, is not really confident about him or herself, não é muito confiante em relação a ele mesmo ou em relação a ela mesma, ou thinks he or she is better than the others, pensa que ele ou ela é melhor do que os outros. Pensem e marquem a alternativa correta. Pit stop, temos aqui então a nossa parada para reflexão em relação àquilo que vemos ao longo deste capítulo. E este pit stop traz o quê? This chapter covered. Este capítulo cobriu quais assuntos? General aspects regarding different social medias, aspectos gerais no que concerne às diferentes redes sociais. The following text genres, web page and cartoon. Os seguintes gêneros textuais, que são os web pages, ou seja, as páginas na web, e os cartoons, as tirinhas humorísticas. Frequency adverbs, present simple, e os advérbios de frequência, presente e simples. Agora, eu vou passar para a nossa página com a solução dessas questões que foram discutidas e acredito que já foram feitas com muito cuidado por todos vocês. Aqui estão todas as nossas respostas às questões anteriores.
Então, pausem o vídeo, tirem um print da tela. Eu coloquei aí para vocês também a explicação do porquê que cada resposta é o que na verdade é. Então, espero que vocês tenham acertado a maior parte delas. Por hoje é só. Um forte abraço, beijos e até a nossa próxima aula. Lourdes Virtual. A gente ama.